Estava lembrando esses dias foi ontem, eu acho, de uma vez num determinado trabalho, onde pessoas elas desvalorizavam alguns tipos de serviço, de trabalho, e uma das classes que eles desvalorizavam era a classe do gari. Inclusive, né, na semana passada, esses dias aí, não sei se foi segunda, foi o dia do gari, e eu sou filho, né, de um gari. Meu pai hoje ele trabalha no almoxarifado, mas quando ele entrou como gari. E é nessa mesma época que havia essas discussões onde pessoas da onde eu trabalhava vinham comentando: não, jamais faria um trabalho tal, esse trabalho aí é para quem não tem condições nenhuma, esse trabalho aí é indigno, é um trabalho que nem tinha que existir, essas coisas do tipo. Logo em seguida, o pessoal da Conurb fez uma greve. Eu não lembro o tempo que durou essa greve, eu não lembro os dias. Eu sei que o Rio de Janeiro ficou terrível, sujeira para tudo quanto é lugar, moscas, ratos, né, um montão de tipo de situações prejudicial à saúde. Lugares ficaram totalmente insalubres, ruas que eram bonitas, né, tipo Zona Sul, ficaram impraticáveis. Inclusive até alguns de condomínios começaram a contratar no setor privado para poder recolher os lixos. Então, nesse momento, o pessoal viu que todas as funções, todas elas têm valor, que todo ser humano ele tem valor. Há uma história que eu li num livro, não lembro qual, mas que de vez em quando eu a repito, eu a conto. É que existia uma cidade muito pequenininha, assim, de interior, mas essa cidade ela recebia muitas visitas por causa de um lago que eles possuíam, cheio de árvores ao redor desse lago, cheio de coisas verdes, né? E havia pedalinho, havia peixes dentro desse lago. E até que um prefeito ele assumiu essa cidade, e ele olhando lá a folha de pagamento dele, né, da prefeitura, ele viu que existia um senhor, que esse senhor ele já tinha uma idade avançada e tinha muitos anos trabalhando na cidade, e o papel dele era limpar ali o lago, e ele achava que aquele trabalho era um desperdício, era um dinheiro jogado fora. Então ele demitiu esse senhor, e sem perguntar nada a ninguém, só chegou lá e demitiu o senhor. Passado alguns meses, o lago começou a ficar verde, as águas, né, a água começou a ficar verde, os peixes começaram a morrer. Os turistas que iam para a cidade, para aquele lugar, deixaram de aparecer, obviamente. E aí, desesperado, sem entender o que estava acontecendo, porque ele tinha contratado o pessoal que varria ao redor do lago, ele reuniu a cidade, o pessoal, né, que trabalhava com ele na gabinete, e foi perguntar qual era a explicação daquilo. E um dos funcionários também antigos levantou-se e falou: o senhor despediu fulano. Mas o fulano ele só limpava ali em volta, e eu contratei, privatizei para poder cuidarem dali, não justifica. Aí, ao que responderam a esse prefeito: não, ele não só fazia isso, ele ia lá na fonte, lá no morro, de onde vem a água, lá na nascente, e de lá ele tirava os galhos, as folhas, tudo que caíam na nascente, logo ali no caminho da nascente, ele limpava isso todos os dias, com chuva, com sol, ele protegia. É por isso que essas águas estavam sempre limpas, sempre clarinhas, sempre refrescantes.
mas quando o senhor o mandou embora, só limpam aqui e agora. E aí as pessoas começaram a falar com o prefeito, ele desesperadamente, querendo consertar o erro. Ele chamou esse senhor de volta para continuar o seu trabalho. E quando eu li isso, eu não dizia no livro se era algo verídico ou se era ilustração. O livro ele não dizia. Mas isso deveria ou deve causar em mim e você uma noção de que todos nós temos valor. Todos nós somos importantes para a composição da sociedade, para a composição de uma empresa, para a composição e estrutura de uma família, de uma igreja. Interessante que nós temos o dedinho chamado dedinho mindinho, né, do nosso pé. Não sei quantos aí sabem disso. Poucos de nós damos valor a esse dedo. A não ser quando a mulher aí faz a unha e arranca, né, um pedaço aí, depois arranca um bife e ele começa a doer, a latejar. Ou quando nós damos uma topada. Mas é esse dedo aí que quase ninguém observa, que é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. É ele que permite que a gente não pende para o lado e acabe caindo. Quando nós vamos olhar a Bíblia, nós vamos encontrar Mateus, ali no capítulo 19, 14 em diante, a gente vai encontrar que as crianças querem se achegar a Jesus e o pessoal vai impedi-la, os próprios discípulos querem impedi-la, porque são crianças, vão atrapalhar, não tem valor, não tem tanto significado nesse momento. E Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. E uma das características gloriosas das crianças é que elas não fazem acepção de pessoas, elas tratam todos iguais, todos de qualquer maneira. Elas abraçam pessoas que eu e você talvez não abraçaríamos. Ela para ouvir pessoas que eu e você não pararíamos para ouvir. Também encontramos em Marcos 10, a partir do versículo 46, falando sobre o cego Bartimeu, que ele é cego, vivia à margem da sociedade, era visto como um improdutivo, até como um peso para a sociedade. E esse cego vem gritando: Jesus Cristo, Bartimeu, né? Bartimeu, filho, o cego Bartimeu vai gritando: Jesus, filho de Davi. Compreende, mesmo cego, ele compreendia que Jesus Cristo vinha da descendência de Davi, que era o Messias, era o Salvador. E os discípulos querem impedir o cego de chegar até Jesus. E Jesus fala para não impedir, e vai até ele e cura o cego Bartimeu. Por último, para eu não falar muito, a gente vai em Lucas 7 e vai encontrar também, a partir do versículo 36, uma mulher que é pecadora, que é uma mulher da vida, que chega até Jesus Cristo e vai ungir os pés de Jesus Cristo. E os discípulos, outra vez, discípulos, né? Os religiosos têm sempre esses costumes, os que se acham bom, né? Que seja na religião, ou fora dela, numa fé ou fora dela, sempre acham que podem impedir quem vai chegar a quem, sempre acham que podem filtrar isso. E os discípulos ali, presos ainda a uma religião, querem impedir a mulher de chegar, e Jesus permite que ela chegue, e ele ainda fala: olha, ela já está me preparando para um dia do meu sepultamento. Amados, o que eu quero compartilhar contigo nessa porção de vida é que não existe, Deus não criou ninguém sem valor, Deus não criou ninguém indispensável, Deus não criou ninguém sem capacidades, talentos, e muitas das vezes talentos únicos, que eu e você, que fomos maculados por esse pensamento soberbo, esse pensamento que se acha mais digno, mais merecedor, mais importante do que o outro, que faz com que olhemos o outro com menosprezo, e às vezes a qualidade nesse outro, há talentos nesse outro, há dons nesse outro, que talvez tu não vais encontrar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, é o único dessa pessoa, mas por você desmerecê-la, por você não valorizá-la, por você não querer se aproximar dela, você acaba perdendo a oportunidade de ser abençoado, de ser ajudado, de ser edificado, de crescer,
com um talento único, com um dom único, com a perspicácia única que essa pessoa tem, mas porque você olha e fala, isso não tem valor, sai daqui, não posso me juntar aos tais. Meu amado, esse momento a gente vai vendo quantas profissões são tão importantes para nós, né? O correio, os médicos que nunca foram valorizados, o pessoal da saúde, da segurança, o caixa do supermercado, aquela farmacinha perto da tua casa que tu às vezes não dava muito valor e preferia ir na farmácia de nome. Eu poderia aqui citar tantos exemplos, o motorista que ainda continua aí trabalhando, colocando a sua vida em risco nesse tempo de pandemia. Por favor, seja gente. Seja gente como Jesus Cristo foi. Deus se fez gente e viveu mostrando o que é ser gente, o que é ser humano. Pare de se achar o grande, de se achar arrogante. Aprenda a valorizar a cada um. É isso que 1 Coríntios 12 vai ensinar, que nós, como igreja, falando aí da fé, somos membros que formam um mesmo corpo. Cada membro é importante. Eu queria compartilhar isso contigo, que tu penses quantas pessoas você desfez. A gente tem história aí de que mendigos salvaram vidas de outras pessoas, né? Agora a palavra mais correta, né? Moradores de rua, salvaram outras pessoas, que não foi você que se acha grande que estava lá para salvar. Receba essa palavra com carinho. Essa é a porção de vida que eu queria compartilhar contigo hoje. Deus te abençoe. Até a próxima.